Então, dando continuidade aqui à segunda parte, sugiro que assista a primeira parte para compreender ainda mais, ou buscar compreender ainda mais a verdade e o caminho da verdade dentro deste mundo tenebroso, o qual está sobre o engano desses seres aqui, ó. Nações do mundo inteiro está sob o engano deles. São os seres da apostasia, os seres que se rebelaram no Éden e derrubaram toda a humanidade. Derrubou o ser humano no Éden. E que a palavra do Criador, só reforçando, ela se cumpre no Éden. As escrituras, elas têm que percorrer de acordo com o que aconteceu no Éden. Porque a palavra do Criador, ela se cumpre no Éden, e aqui já está tudo predeterminado de acordo com o que aconteceu no Éden. Como dito, se eles enganaram no Éden, imagina aqui. Aqui eles saíram profanando tudo, corrompendo tudo, porque eles são opositores da lei do Criador. Até este mundo, ele já foi condenado também por causa das barbaridades que se faz nele. Por isso que o Criador foi mencionado ali pelo profeta Ishaiel, no capítulo 65, versículo 17, salvo engano. Ela vai dizer: eis que farei novos céus e uma nova terra, para que não se lembre dos acontecidos deste mundo. Lá em Eclesiástico, capítulo 4 e capítulo 7, ela vai falar que bom para aqueles que já foram, então melhor do que as pessoas que estão aqui. Claro, aqueles que são do caminho da verdade. Aí lá vai citar ainda, e melhor ainda para aqueles que não nasceram, que não vieram a esse mundo, que não sabem, não viram a perversidade que se faz diante deste mundo. Só um exemplo que já foi aí mencionado até pela própria elite, por aqueles que fazem parte da elite que comanda este mundo perverso e corrompido. O caso aí que está rolando do Epstein, o clube de olho roxo, esses escândalos aí que você pode conferir, que já veio à tona, e não pense que isso veio à tona de forma aleatória, porque esse povo ele não faz nada de forma aleatória. Tudo aqui é teste comportamental para ver como é que o povo está reagindo a tais atitudes. Não pense que eles jogam isso de forma aleatória. Você está num mundo que os dominadores dele são comedores de carne humana. Você tem noção do que é isso? Um recado dado? Os caras que estão dominando o mundo, fazem parte da elite que domina o mundo, eles comem carne humana. Será que eles se importam mesmo com o ser humano? Para você ter uma noção do que é este mundo, que o grande rei precisa vir. Porque só ele, para arrebentar com eles, que tudo isso parte deles, primeiramente. São feitos também sacrifícios ritualísticos. Mas o grande rei só vai vir mediante a lei da criação. Fora dela, por isso que tem que ser preparado o caminho. Porque tudo foi profanado, corrompido. Então, tudo tem que ser esclarecido mediante a lei. A verdade tem que ser esclarecida mediante a lei para que ele se manifeste. E ainda bem que aqui está tudo predeterminado. O Criador, ele é benevolente, que ele fez isso. Porque não vai pensar que essas maquinazinhas, esses robôs que estão construindo aí é para o bem da humanidade, não. Nem pense. Como dito, olha o recado dado, eles comem carne humana. Você acha que eles estão nem aí para o ser humano? Ainda bem, está tudo predeterminado, e isso é para cumprir a profecia de Daniel no capítulo 2, onde lá a pedra
que se soltou sem auxílio de uma humana, vai exterminar com barro e com ferro. Ainda bem, Deus é benevolente, arrebentar com tudo. Isto é, com toda essa perversidade. E, como dito, eles já estão condenados desde o Éden, esses seres, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já estão condenados, já foram condenados pela lei do Criador, a lei da criação, a lei que os arrebentou no Egito. Só que eles passaram, porque o Criador ele determinou tempo para cada propósito debaixo do céu, assim como mostra lá em Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 1. Porque o propósito do Criador é colocar o soberano da criação para governar. Que ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Ele é aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Ele é aquele que o profeta Yohanan falou que não era digno nem de amarrar o cadastro das suas sandálias. Tudo foi feito para ele reinar. E o estrago foi tão grande no Éden, eu já mencionei isso em outra pregação e vou falar mais uma vez, que ele é o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, porque a humanidade é morta no Éden. Por eles, por esses seres, que eles estão chamando de ETs e alienígenas. E o mestre é o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, porque lá, a humanidade foi morta lá, no Éden. O próprio atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele também menciona essa questão, como diz aqui, ó, com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário de Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciar o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígenas e extraterrestres, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Quem são esses fenômenos? Na verdade, eles sabem. Eu vou até colocar tanto um vídeo do Barack Obama falando a respeito dessa questão, onde ele mencionou que eles são reais, e também a jornalista falando a respeito que eles estão prevendo uma data aí para divulgar. Então eu vou mostrar, passar esses pequenos vídeos. Que vai instruir o Pentágono e outras agências a divulgarem arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre. Os alienígenas são reais? Eles são reais, mas eu não os vi. E eles não estão sendo mantidos em... que é isso? Área 51. Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea. A menos que haja uma enorme conspiração. E eles a esconderam do presidente dos Estados Unidos. Então, o plano da elite, comedora de carne humana, que serve a esses seres aqui, ó, é os colocar como bonzinhos e até como heróis, porque esse mundo ele é tão paradoxo que eles pegam vilões e colocam como heróis, muda o enredo da verdadeira história. Jamais eles vão passar. A lei da outorgação, o dono da lei, o representante herdeiro da lei, vai arrebentar com eles e com quem estiver com eles. Jamais irão passar. E isso, como o Criador determinou o tempo para cada propósito debaixo do céu, também para cumprir. E Yohanan, você conheceu como João, no capítulo 8, versículo 44. Lá o mestre está debatendo com os falsos mestres que pertencia a Satanás, a serpente. E vai dizer lá nessa passagem: vocês pertencem ao diabo e querem fazer o desejo dele, porque ele foi mentiroso, porque ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Falando deles, porque eles mentiram e foi homicida com relação à humanidade, onde lá no Éden eles derrubam tudo. Por isso que o mestre vai falar:
Vocês pertencem ao vosso pai, o diabo. E ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Então, se cumpre tremendamente esta passagem, esta profecia também, a qual o mestre fala que o diabo, no caso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os opositores da lei do Criador, eles são mentirosos e homicidas desde o início. Desse jeito, porque eles derrubaram a humanidade no Éden. O engano que aconteceu no Éden ceifou o ser humano no Éden. Eu irei colocar cenas de filme aqui, porque em filmes, em séries, enfim, são mandadas mensagens subliminares com relação a esses seres. E também uma estratégia dos dominadores deste mundo para ir programando a mente das pessoas para deixar como normal, para que quando eles aparecerem, porque tudo está dentro de profecia, por isso que eles estão falando já a respeito dessa questão, só que com nomes trocados, falando de aliens e ETs. Aí eles mudam o enredo, colocam como bonzinho e até como próprios criadores dos seres humanos, porque foi assim que eles se passaram no Éden. Então, vou colocar aqui a cena de um filme que ainda vai estrear, que é chamado Dia D. Depois vou colocar a cena de outro filme onde tem uma criatura que, com a sua tecnologia, ela parte o braço da garota. Enfim, você vai ver tamanha astúcia e o poder de enganar desses seres. Eles são terríveis. O poder deles enganar. O que você roubou? Segredos. Os dados que me pagaram para proteger. Mas são pessoas? Não. Bom dia, Kansas City. Vamos ver o que temos pra hoje. Hoje. Você entende o que ela diz? Eu ouço, mas é sem nexo, eu não consigo entender. Eu consigo. O que tá havendo comigo? Estão todos famintos pela verdade. Agora eu sou parte disso. Sinto muito terem te arrastado pra isso também. Olá, Jane. Por favor. Sente-se. Essa campanha de terror e mentiras de 79 anos tem que acabar. O que você vai fazer? Eu vou revelar pro mundo todo. Essa verdade vai subverter toda a ordem estabelecida no mundo inteiro. Se você fizer isso, não tem volta. Fazem isso? Quando chegar a hora certa, tudo vai ficar claro. Não importa o que aconteça, por favor, só me solta.
implantados dispositivos de rastreamento para nossos registros. Bom, viu? O quão eles são terríveis para enganar, principalmente nesse último vídeo, onde essa criatura com a sua tecnologia, ela divide o braço da garota. O poder que eles têm para enganar, terrível. Por isso que o Criador ordenou que não se aproximasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela se aproximasse, tomasse seu fruto, com toda certeza morreria. Terrível o poder deles para enganar. Só repetindo, o mundo inteiro está sob o engano desses seres. O mundo inteiro. O soberano da criação, o qual ele é o herdeiro e representante da lei do Criador, como dito, ele é aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Ele os colocou à prova no tempo de Noé, ele os colocou à prova no tempo de Abraão, ele os colocou à prova no tempo de Moisés. Uma história que é contada do Egito. O Egito representa o engano deste mundo, que vem através desses seres, tanto lá de Noé, quanto de Abraão, quanto de Moisés, enfim, vem seguindo. Porque eles não caíram. Eles só vão cair agora no tempo do fim, porque o mestre precisa governar. E eles serão encarcerados. Porque se deixar eles soltos, eles saem corrompendo tudo. Porque o poder de corrupção desses seres é devastador. Assim como fizeram no Éden. E aqui nem se fala. Se fizeram no Éden, se enganaram no Éden, imagina aqui. Quando o mestre purificar o reino para entregar ao Criador, eles serão jogados na hiena, junto com este mundo, como falado. Agora, tudo isso está sendo revelado, é a profecia, é o cumprimento da profecia, que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nada aqui está sendo à toa, não. Até essa questão do caso Epstein, a questão do clube de olho roxo, que eles estão soltando, tudo dentro de profecia, para mostrar como é que é gerido o governo deste mundo e a quem estão servindo. Então, que nenhum ser humano se engane. O mundo inteiro está dentro do engano deles, como falado, e fora da lei do Criador. Por que toda essa perversidade neste mundo? Porque ele está fora da lei do Criador. Ele é um mundo caído, regido por eles, como diz no ditado popular, os anjos caídos. Eu irei fazer uma terceira parte ainda da pregação para esclarecer a profecia onde a lei seria derrubada. E também o porquê que o caminho é estreito, porque a lei foi derrubada, a lei foi ocultada. O intuito era eliminar a lei, o fundamento para que não se chegue ao conhecimento da verdade. Então eu irei fazer uma terceira parte esclarecendo essa questão. E vale ressaltar que o Vaticano é o puleiro desses seres. Vou dar uma pesquisada, você vai ver que tem uma sala lá, um departamento lá, que ele tem um formato de serpente. Que a roupa sacerdotal dos papas são tudo pagãs, cheia de simbologia sumeriana, que é uma representatividade também da Suméria, da Babilônia lá do Gênesis, porque o que vem sendo regido neste mundo é o engano através desses seres, engano em cima de engano, como diz as Escrituras, que a iniquidade se multiplicaria. Então é o retrato da Suméria, o retrato da Babilônia lá do passado aperfeiçoado. Por quê? Porque Roma Papal representa a Roma Imperial, o último império da iniquidade, que devastou nações do mundo inteiro através da doutrina e os ídolos do catolicismo romano.